Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Marcelo. Eu estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte de Deus. Esse canal aqui tem o objetivo de cumprir o ídolo do Senhor, espalhar a semente do Evangelho. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, que vem aqui hoje ver esse vídeo para poder aprender mais e mais a palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito, se inscreva nesse canal. Clique no botãozinho inscreva-se. Vai aparecer aquele sininho. Você aperta todas para receber todas as notificações de cada vídeo que eu postar. Tá bom? Se eu postei, vai aparecer para você que eu postei e você assiste. Se gostou? Curte, né? Compartilha com seus amigos, pessoas, nos grupos do WhatsApp, né? E se você quiser escrever uma coisa aqui embaixo, pedir pedido de oração, pode pedir. Tá bom? Eu começo hoje um estudo sobre o Espírito Santo. Esse é o primeiro vídeo, é a primeira parte sobre esse estudo. Eu tenho esse estudo há bastante tempo já, né? E eu quero hoje esboçar para vocês aqui. Esse primeiro vídeo é sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Por que fala do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus é um Deus trino, um Deus unitrino, triuno, na verdade, né? Ele é um Deus só, mas se manifesta de três maneiras, de três pessoas, né? Então o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai que criou os céus da terra, que disse façamos o homem nossa imagem e semelhança, que criou todo mundo, que é o eu sou o Pai. Nós oramos Pai nosso que estás no céu. Depois veio Jesus, se manifestou, nasceu lá há mais de 2000 anos, cresceu, fez muitos milagres, morreu e ressuscitou no terceiro dia. E está sentado ao lado do Pai. Depois estamos agora no tempo do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro eu quero falar é o seguinte, deixar bem claro. Antigamente, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir e enviar o seu Espírito Santo, o Espírito Santo não morava dentro das pessoas. Ele pousava sobre as pessoas, ele manifestava sobre as pessoas. Tá? Vou mostrar um versículo já sobre isso. Mas ele vinha só sobre reis, sacerdotes e profetas. Eram essas três pessoas do povo de Israel que tinham a manifestação do Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito Santo no coração dele, como a gente tem hoje, como a gente pode ter hoje, ser templo e morada do Espírito Santo. Mas eles tinham o poder sobre eles, do Espírito Santo. Então, sobre reis, para reinar sobre Israel, para orientar o povo. Sacerdotes, para interceder pelo povo, fazer sacrifícios e esse tipo de coisa. E sobre os profetas, né? Para poder profetizar, trazer a palavra, nem por exemplo como os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. Sacerdotes, por exemplo, como Samuel, né? Então, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, no segundo capítulo, primeiro capítulo e segundo versículo da Bíblia já fala do Espírito Santo. Diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O primeiro capítulo de Gênesis diz assim: e criou o Senhor céus e terra. Deixa eu mostrar certinho para você como é que está aqui. No princípio Deus criou céus e terra. Daí o segundo já diz: a terra era assim em forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus tem vários nomes na Bíblia. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo Consolador, né? Existem vários nomes. Mas aqui diz lá no Antigo Testamento, como Deus estava criando, quando Deus estava criando o mundo, ele fez os céus, fez a terra, o firmamento, os animais, as florestas, os bichos dos que voam, os da água. E antes de tudo isso, ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele estava pairando sobre a face do abismo, ele estava pairando sobre a face das águas. O que isso mostra? Que o Espírito Santo,
é um Deus com vontades. O Espírito Santo é Deus e ele se move. O Espírito Santo não está parado, tá? Deus está no trono, Jesus à sua direita, mas o Espírito Santo ele está em movimento. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são como o vento que sopra e leva para onde quer. Ele tem movimento, tá? Ele quer se mover na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Então, ali na palavra de Deus, muitos capítulos, muitos versículos falam sobre o Espírito Santo. Que ele, por exemplo, em Sansão, quando Sansão nasceu, ele foi uma promessa que ele seria um ungido nazireu, né? Depois você pesquisa no Google lá, o que significa nazireu. É uma pessoa consagrada a Deus totalmente, né? Então, ele diz ali que quando o Espírito Santo vinha e tomava Sansão, ele quebrava portão de ferro, ele destruía muitos exércitos, o Espírito Santo chegava sobre ele, enchia ele. E depois que acontecia, o Espírito Santo saía. Amém? Por exemplo, vamos ler aqui em 1 Samuel 10, de 6 a 7. Aqui nessa passagem fala quando Saul foi ungido rei. Como eu falei, reis, sacerdotes e profetas. Aqui diz assim, ó, do 6 ao 10. O Espírito do Senhor, aí outro nome do Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossará de você, né? E você profetizará com eles e será mudado em outro nome. Depois diz assim, ó, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Amém? Então diz que, daí Saul diz que sentiu-se cheio de Deus e que Deus tinha tocado o coração dele. Então, aqui no Espírito Santo, Antigo Testamento fala, só que também fala o seguinte, o que o Espírito Santo faz, tá? A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. O que significa inspiração? É orientação, é ser inspirado, ser guiado pelo Espírito Santo. Por exemplo, os salmos, muitos deles foram escritos por Davi, como o Salmo 23, que a gente conhece muito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E por aí vai, como o Salmo 27, o Senhor é minha luz, minha salvação, a quem temerei, né? Lá em 2 Samuel 23, 2, Davi diz assim, 2 Samuel 23, 2, Davi diz assim, é porque Jesus é chamado filho de Davi, por isso eu confundi. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha boca. Então a Bíblia ela é inspiração total do Espírito Santo. Pode confiar. Mas foi o homem que escreveu. Foi homens santos, homens de Deus, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, no Antigo Testamento, dizia que ele pairava sobre as pessoas, né? Que ele ajudava, que ele inspirava as pessoas. Por exemplo, lá em Gênesis 6, antes de Gênesis 6 diz que o homem foi criado, certo? Ele vivia muitos e muitos e muitos anos. Por exemplo, Matusalém viveu mais de 900 anos. Como que é possível isso, Marcelo? Está na Bíblia, eu acredito, e você também deve acreditar. Hoje, nosso corpo não aguenta mais viver tanto tempo. Tem pessoas que vivem mais de 100 anos. Né? Tem uma senhora que viveu 120 e poucos anos aí. Não é possível porque depende da alimentação, depende da sua saúde física, né? E tudo mais. Mas, o que eu vou dizer para você? O Espírito Santo vivia influenciando as pessoas, vivia enchendo as pessoas como Saul. Quando Davi foi ungido, derramado o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo, que é a unção do Espírito Santo. Quando foi derramado o azeite sobre Davi, ele também foi apossado pelo Espírito Santo. Mas Deus não queria somente apossar os homens, ou encher os homens, ou estar sobre os homens, ou pairar sobre a terra. Deus queria estar dentro da gente. Deus queria que nós fôssemos templo e morada do Espírito Santo. Então aqui em Joel 2,28 diz assim, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O que significa isso? Que Jesus veio, como eu falei, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Foi assunto aos céus, né? Depois passou um tempo, o povo ficou orando. Jesus disse, ficar em Jerusalém até que venha do céu e seja revestido pelo Espírito Santo de Deus.
Eles ficaram ali orando 120 dias ali, orando, até que veio um som como de línguas de fogo, um som como um vento impetuoso. Não era vento impetuoso, é um som como um vento impetuoso. E desceram ali línguas como de fogo, né? Não eram línguas de fogo, não queimou ninguém, não causou incêndio, não. Era uma coisa espiritual. E todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daquele momento, no Pentecoste, o Espírito Santo começou a encher as pessoas. Mas isso aí é texto para o próximo vídeo do Novo Testamento. É o próximo vídeo que eu vou falar. Então, antigamente, o Espírito Santo só morava, só possuía as pessoas. Mas lá em Ezequiel, tem uma promessa, em Ezequiel, se eu não me engano, 36. Deixa eu ter certeza aqui. Esse aqui é o 36. Aqui, achei. 36, 26 diz assim, ó. E eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Porei dentro de você o meu espírito. O que diz aqui? Que eu botei um espírito novo com E minúsculo. O que é o espírito novo? Gente, quando a gente nasce, por causa do pecado original, do pecado de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, comeram o fruto proibido, o nosso espírito morreu. Nós somos corpo, alma e espírito. Todo mundo nasce com o corpo vivo, né? Quem nasceu, está vivo, andando na terra. A alma viva, que é a sede dos sentimentos, mas o espírito está morto. Somente em Cristo que esse espírito é vivificado, ele é vivo, ele é ressuscitado com Cristo através do batismo. Tem vídeo aqui no canal sobre o batismo, tá, irmãos? Então, aqui diz que eu vos porei dentro de vocês o meu espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Eu porei dentro de vocês. Então, no Antigo Testamento veio essas promessas que o Espírito Santo não estaria pairando sobre a face das águas só, não estaria sobre as pessoas, não estaria intercedendo pelas pessoas somente. Deus queria que através do Espírito Santo ele morasse em nosso coração. Algumas pessoas dizem assim, eu creio em Deus, ele mora no meu coração. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, mora no nosso coração, sim. Mas quando nós entregamos a vida a Ele, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e batizamos, aí sim o Espírito Santo vem morar. Quando cremos, Jesus disse, se creres em mim e for batizado, será salvo. E daí o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Tá, ok? Então essa é a promessa que diz aqui em Joel. Derramarei o meu Espírito, que acontece lá em Atos dos Apóstolos, no Pentecoste, quando realmente o Espírito Santo vem. O que eu quero ensinar aqui esse estudo do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, Ele que nos ensina. No próximo vídeo eu vou falar aqui sobre a intercessão do Espírito Santo. Eu quero que você não se esqueça do Espírito Santo. Muitas pessoas, Pai, né, como Jesus ensinou, Pai, se fez sua vontade, né, Pai, nosso está no céu, mas não, Jesus, Jesus me ajuda, Jesus, né? O sangue de Jesus tem poder, como muitas pessoas falam, em nome de Jesus. Mas tem pessoa que esquece do Espírito Santo. Às vezes, eu vou confessar, a gente esquece do Espírito Santo, que nos ajuda, que nos fortalece. Existe até um livro que eu tenho aqui em casa, que eu vou indicar para vocês. É esse livro aqui, ó. O Deus Esquecido, de Francis Chan. Ele é um chinês. Muito bom, tem bastante pregação dele no YouTube. Esse livro aqui chama Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo. Muitas pessoas esquecem do poder do Espírito Santo. Nós precisamos desse poder. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar, Senhor, as pessoas que estão vendo esse vídeo. Que elas possam, Senhor Jesus, ser morada, templo e morada do Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar um novo coração para cada um que está vendo esse vídeo. E colocar dentro dela um novo Espírito. E colocar dentro dela o Espírito Santo. Espírito Santo, convence cada pessoa que está vendo esse vídeo. Convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Senhor é bom, Pai. Abençoa, que o Senhor venha encher cada uma dessas pessoas. Que cada uma das pessoas venha reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Tchau, irmãos. Tchau.